No pequeno sobrado de Barbacena, à mesa modesta e ao perfume das batatas, uniam-se 4 almas e 2 cadelas. Rubiona, herdeira de um coração ingênuo, Maria da Piedade e Graça, irmãs devotas, e Quincas Borba, filósofo, excêntrico, profeta de uma nova doutrina, o humanitismo. A mesa estava posta, batatas fumegantes, pão fresco, café preto. À volta, 4 figuras, Rubiona, Maria da Piedade, Graça e Quincas Borba. Aos pés da mesa, as 2 cadelas, Quincas e Borba, observavam tudo com a gravidade de quem compreende o mundo. Rubiona, ansiosa, buscava um modo de unir o amigo à família. Falava de casamento, de companhia, de futuro. Quincas Borba ouvia, sorrindo. Todos os seus parentes, dizia ele, já haviam morrido. Restava-lhe apenas Rubiona e as 2 cadelas. A vida para ele se resumia à filosofia e à fidelidade dos cães. 2 cadelas despertavam o dono com lambidas impacientes. Ele ria. Bom dia, Quincas. Bom dia, Borba, disse ele, coçando-lhe as cabeças. Depois, olhando-as com ternura, começou a explicar. Havia 2 motivos para os nomes, um doutrinário, outro particular. O primeiro motivo era a doutrina. Para Quincas Borba, vida, toda ela, era a manifestação de Humanitas, o princípio universal que habita homens e animais. Se Humanitas existia também no cão, por que não dar-lhe nome de gente? Rubiona, que o ouvia, arriscou uma provocação. E por que não lhe deu o nome de Bernardo? Quincas Borba sorriu meio enigmático. Aí está o motivo particular, respondeu. Se eu morrer antes, como presumo, sobreviverei no nome do meu bom cachorro. Riste, não? Quincas Borba olhou para os cachorros comovido, como quem reconhece a própria alma num olhar canino. Meus únicos amigos, murmurou. Rubiona, ouvindo a palavra único, sentiu um leve corte. Ciúme discreto, humano, quase ridículo, mas era o primeiro sinal do que ainda viria. Assim amanhecia a filosofia de Quincas Borba, entre batatas, cachorros e a crença de que Humanitas vivia em todos nós. Fim de tarde. O sol entra pela janela dourando o quarto desorganizado. Livros espalhados, anotações, papéis rabiscados com palavras como humanitas, progresso, natureza, luta. Rubiona observa com curiosidade. Quincas Borba, de feição cansada, fala com fervor de um profeta febril. A amizade entre Quincas Borba e Rubiona crescera com os dias. Entre conversas, batatas e filosofia, o velho mestre decidiu enfim revelar o cerne de sua doutrina, o humanitismo. Uma filosofia que prometia explicar o mundo e justificá-lo. Rubiona ouviu aquilo como quem escuta uma revelação divina. Não percebeu o absurdo nem o veneno que se escondia sobre a lógica impecável do amigo. Aos olhos do discípulo, o delírio soava como sabedoria. Mas o humanitismo, com sua linguagem pomposa e raciocínio perverso, era mais que loucura. Era um espelho da própria sociedade que chamava de progresso aquilo que nascia do egoísmo, da exclusão e da força. Ele segue. Humanitas é sábio, Rubiona. Ele se alimenta de si mesmo. A morte de um é a vida de outro. E o resultado é sempre o mesmo, o triunfo da espécie. Não lamentes o vencido, pois o vencido serve ao vencedor e ambos servem a Humanitas. O filósofo já não era o mesmo. A voz tremia, o corpo fraquejava, mas o espírito ardia em febre. Entre uma teoria e outra, Quincas Borba começava a falar de morte, não com medo, mas com uma estranha familiaridade. Sabes, Rubiona, como minha avó morreu? Disseram que o corpo se apaga e a alma parte. Mas eu digo o contrário, a alma fica e o corpo é que segue viagem. A morte não é o fim, é apenas Humanitas mudando de forma. Humanitas comendo-se a si mesmo. Um dia, quando eu me for, talvez Humanitas me devolva a ti, no outro corpo, numa outra ideia ou num cão. Rubiona sorriu, tentando esconder o desconforto. Naquele instante, o que antes lhe parecera sabedoria começou a soar delírio. Mas o afeto e a piedade o impediam de ver a loucura crescer diante de seus olhos. Assim nascia e começava a morrer o humanitismo. Uma filosofia que confundia razão com desvario, ciência com egoísmo, e chamava de virtude aquilo que era apenas instinto de poder. E Rubiona,
inocente discípula, seria a herdeira desse sonho e dessa loucura. Ao vencedor, as batatas. No outro dia, em uma manhã clara, Quincas Borba, mais disposto, arrumava papéis sobre a mesa. Rubiona observava com uma livre ternura. Parecia melhor, andava pelo quarto, tomava sol, falava de viagens. Quincas Borba decidira ir ao Rio de Janeiro resolver alguns assuntos pendentes. Rubiona, ainda que contrariada, entendeu. Mas antes de partir, o filósofo resolveu pôr tudo em ordem. O som do lápis riscando o papel. Quincas Borba assina o testamento. Dizem que testamentos são feitos para o futuro, e há os que são escritos como despedida. O de Quincas Borba era dos dois tipos. O sol da tarde cai sobre o portão. Quincas Borba se despede, as malas pequenas, o chapéu gasto. As cadelas tentam segui-los, mandadas a voltar. Ele se volta, sorri e acena. Mas o que partiu aquele dia não foi só um homem, era o pensamento, uma febre, uma crença. E o que ficava em Barbacena era Rubiona, guardia da casa, dos cães e da memória. As cadelas deitadas aos pés da cadeira, tristes, uivam de vez em quando. Rubião fala com elas como se falasse com um amigo ausente. Os dias foram passando, o silêncio da casa crescia. Rubiona, sentindo-se observada pelas janelas do bairro, começou a se esconder do mundo. Rubiona sentia vergonha de sair, medo do riso dos outros, mas à noite, quando ninguém via, falava baixinho. Ele volta, ele há de voltar. E assim, entre o rumor das janelas e o uivo das cadelas, Rubiona começava a herdar, sem perceber, o que Quincas Borba deixava de mais duradouro, a solidão e o delírio. Abrindo uma carta recém-chegada do Rio de Janeiro, lá fora, o vento move as folhas de uma mangueira. Dias depois da partida, chegou a carta. Li as primeiras palavras neutras. Rio de Janeiro, falecimento de Quincas Borba. Depois, o texto inteiro, sem compreender direito. Rubiona larga a carta sobre a mesa. Fica imóvel olhando para o nada. A notícia dizia que o finado fora homem de mérito e inteligência, a quem se atribuía uma doutrina filosófica, o humanitismo. Nenhuma palavra sobre demência. Ao contrário, o jornal afirmava que delirara apenas nos últimos instantes, efeito da moléstia. Ainda meio incrédulo, e sem saber direito ao certo o que fazer, Rubião suspirou aliviado. Agora que acabou a obrigação, vou doá-las à comadre Angélica. Era sua forma de se libertar do peso da liderança, mas, ao pronunciar aquelas palavras, sentiu o coração apertar, como se as próprias cadelas compreendessem o abandono. Tarde cinzenta. Rubiona em casa, ainda com a carta do testamento aberta sobre a mesa. As cadelas haviam sido dadas à comadre Angélica há alguns dias. De repente, a inquietação a toma por completo. Extasiada e difundindo os lápises de vida com o imaginário, tomada pela saudade de quem um dia foi o seu mentor, não pôde hesitar em dizer: ao vencedor, as batatas. A comadre Angélica abriu a porta. As cadelas pularam sobre Rubião, latindo, lambendo-lhe as mãos, chorando. Foi um instante de puro delírio. Rubião e Quincas Borba pareciam reconhecer-se depois de uma longa ausência. Meu Deus, que amizade! Disse a comadre admirada. Rubiona sorriu, com os olhos marejados. Não imagina, sinhá comadre. Rubião contava como esperava que, ao receber as cachorras em casa novamente, o ar seria o mesmo. A mesa, a cadeira, a lembrança. Assim, foi se despedindo de comadre Angélica. O caminho de volta para casa parecia mais leve. As cachorras correram por todos os cômodos, farejando o chão, rolando na grama, como quem procurasse o antigo dono. Rubiona sentou-se na mesma cadeira que Quincas Borba, o homem, falaram um dia sobre a avó, a morte e a doutrina do humanitismo. De repente, pareceu ouvir de novo a voz roufinha do amigo. Rubiona murmurou, quase sem perceber: ao vencedor as batatas. Acreditou sentir ali a presença do amigo,
no quarto e, sem saber, começou a confundir a lembrança do homem morto com o animal vivo. Naquele momento, já não havia distinção entre um e outro. O humanitismo, antes filosofia, tornava-se febre, herança e loucura. Ao vencedor, as batatas.